Barão de Jeremoabo, ele nasceu na fazenda Caritá em 28 de junho de 1838. Ele foi um político muito importante, influente na época da transição da monarquia para a república. Ele foi deputado provincial, que na época de hoje é deputado estadual, né? Ele foi deputado geral, que hoje é deputado federal, e naquela época existia o Senado estadual, que hoje só tem um federal, mas naquela época tinha um Senado estadual. Ele foi presidente do Senado estadual. Além de político, ele foi um empreendedor. Ele construiu lá no Recôncavo. Por que no Recôncavo? Porque a esposa dele, Mariana da Costa Pinto Dantas, a família dela toda era do Recôncavo. Então ele construiu no Recôncavo a primeira usina de cana-de-açúcar da Bahia, a usina central Bom Jardim, que é essa usina que tem aqui, e a quinta do país. Por conta disso, ele foi agraciado com o título de Barão de Jeremoabo pelo imperador Dom Pedro II. Né? Ali tem a fotografia dele. Inclusive ele foi prefeito, que na época chamava intendente, né, de Itapicuru. Foi intendente de Itapicuru também. E aqui são os dois filhos dele, João da Costa Pinto Dantas, também político, que herdou aqui na região as fazendas dele. O barão ele teve 61 fazendas, 59 na Bahia e 2 em Sergipe. E aqui o outro filho dele, Antônio da Costa Pinto Dantas. Esse aqui ficou com a parte do Recôncavo, né? Herdou as terras da fazenda do Recôncavo. João da Costa Pinto Dantas ficou com as terras daqui. Esse sítio histórico que a gente está aqui, né? Além do sobrado, essa fazenda toda pertencia à família de Garcia Dávila. Garcia Dávila, o primeiro Garcia Dávila, veio com Tomé de Souza para a Bahia, né? E como o Brasil era um território muito extenso, muito grande, o rei precisava delegar funções para que outras pessoas pudessem administrar o território, né? Porque ele sozinho não ia conseguir. Então, ele passou essa função para Garcia Dávila, que ele se tornou o maior proprietário de terras do Brasil. Ele tinha terras no Nordeste inteiro, desde a Bahia até o Piauí, né? E nossa família comprou essa fazenda aqui em 1754, já era o quinto descendente do Garcia Dávila, né? Comprou em 1754 por 400 mil réis. Antes da construção dessa casa, existia um outro sobrado aqui que foi construído pelo avô do Barão de Jeremoabo, né? O avô do Barão, João Dantas dos Reis. Ele construiu esse sobrado aqui. Ele até que está no hino de Itapicuru, né? Tem um trecho no hino de Itapicuru que cita essa passagem. E João Dantas dos Reis, ele teve uma participação muito importante na Guerra da Independência da Bahia e do Brasil. Porque no sobrado anterior a esse, inclusive o general Labatu, né, que foi um dos maiores combatentes na época da independência, que lutou contra as tropas do Madeira de Melo, né, a favor da independência, ele ficou hospedado justamente nesse sobrado que tinha anterior aqui. E daqui saíram 500 homens para brigar em Pirajá, né, a favor da independência, e 2.000 homens para lutar em Sergipe, como tem nessa placa aqui, né, que é um acontecimento histórico aqui. E assim, Itapicuru, a cidade teve uma importância tão grande na época da independência, que na época foi formada uma junta provisória para governar a Bahia, onde foi escolhida algumas pessoas, né, mais importantes da época de cada cidade. E uma delas era João Dantas dos Imperiais, que
que ele botou esse nome, Imperiais Itapicuru, como patriotismo. Como ele era nascido aqui, foi nascido aqui em Itapicuru, ele fez questão de acrescentar o nome dele, João Dantas dos Imperiais Itapicuru. E ele foi um dos que governou a Bahia na época da independência, nessa junta provisória, né? Então, Itapicuru tem uma importância histórica muito grande. É uma cidade histórica, apesar de algumas pessoas falarem, né? Itapicuru não tem história. Foi emancipada em 1728, em 28, né? 28 de abril de 1728. E isso aqui eu gosto sempre de mostrar livro, né? Para não parecer que eu estou falando. A gente tem um livro aqui, um clássico de poesias lá no escritório, que eu não mostrei a vocês, mas agora que eu estou falando da independência, a gente tem um livro aqui da época que tem uma página dedicada a Itapicuru, que é esse livro aqui, ó. A Epopeia da Guerra da Independência da Bahia. É um livro de poesias que conta a história da independência e tem duas páginas dedicadas aqui ao nosso município. Você vê a importância que teve Itapicuru, né, na Guerra da Independência. Agora vocês querem que eu continue mostrando? Vai. Sobrar? Queremos.